Oi, capítulos do meu livro. Eu sou a Bela, do canal Mundo After, e hoje iremos falar sobre A Apple Não É Tão Egoísta, esse a Ashley e a Briar. Então vamos lá, vocês deixam um like e se inscrevam no canal, enquanto isso já deixam uma varinha com a árvore de Natal. Comemoração do Santos Feito de Natal. Vamos começar com A Apple Não Ser Tão Egoísta. Muita gente nunca lê os livros de Ever After, e o que eu pretendo fazer é trazer, talvez, alguns dias pra frente, um resumo de algum dos livros. E muita gente pensa que a Apple é muito egoísta, mas ela não é. Isso mostra no livro, que mostra o lado da Apple e da Raven. E hoje eu irei falar sobre como isso muda um pouco a história. Muita gente acha que a Apple é egoísta simplesmente pelo fato dela querer que a Raven assine o livro. Como, na verdade, ela não é tão egoísta por esse lado. Porque se vemos na trama do livro, a Apple, na verdade, ela tem um certo trauma. E outra, vamos pensar no lado mais crítico. A Apple, ela perderia bastante coisa, como o Príncipe Encantado, a sua família continuar no poder, e essas coisas. Ou seja, ela ia ficar um pouco magoada com isso. Então, as duas são meio que egoístas, porque na trama do livro e na série, se a Raven não assinar, ela meio que colocaria. Ela estaria correndo um risco das duas sumirem, de toda a história sumir, o mundo de Everafter acabar. Então, e ela assume esse risco. Mesmo ela dando um lado um pouco certo, porque ela não queria viver um destino que ela não gostaria. Mas mesmo assim, ela coloca a vida de sua família em risco. O que não é algo muito. É algo muito egoísta, né? E a Apple também, porque ela quer obrigar a Raven a assinar na série. Mas nos livros, a Apple quer ajudar a Raven a saber se ela deve ou não assinar. Ela ajuda a Raven a descobrir o que aconteceu com Bella Sister. Eu vou explicar isso mais pra frente em outros vídeos. Então vamos ler a parte do trauma da Apple. Quando a Apple tinha 6 anos, ela caiu em um poço. Estava perseguindo uma libélula e subiu na borda do poço. Então, uma queda aparentemente interminável, que terminou em um mergulho congelante, uma luta, um suspiro pela vida. Ela chutava água, ao mesmo tempo em que as anáguas pesadas a impeliam para baixo. Não tinha fôlego para gritar ou cantar por ajuda. Era a primeira vez na vida em que se sentia solitária, e confio, e muito assustada. Todas as noites antes de dormir, sua mãe contava uma história que deveria ser assustadora. A rainha má, medonha, o caçador teve que arrancar seu coração, perdido no bosque sombrio, árvores a agarrando, anões e mais anões, uma velha mascate lhe dá uma fita estranguladora, a velha mascate lhe dá um pente envenenado, a velha mascate lhe dá uma maçã envenenada, morde, ofega, desmaia, lentamente. Sono profundo, caixão de vidro, sonhos vazios, então beijo, acorda, príncipe, anões celebrados, um grande número de dança coreografada e felizes para sempre. Ou seja, ela não sabe o que vai acontecer depois, se vai ter um depois. Então por isso que ela tem esse receio das coisas não acontecerem exatamente como ela sabe que vai acontecer. Porque ela não sabe o que vai acontecer se a Raven não assinar. Igual ela não sabia o que iria acontecer com ela estando no posto. É o receio da época. Agora eu vou falar sobre a Briar e a Ashley não serem tão não egoístas. Muita gente coloca toda a culpa na Apple. Ela é muito egoísta, ela é muito sei lá o quê. E não olham para essas duas, que também estão bem egoístas. Vamos começar pela Briar. Que, se você ver no começo da série, ela tem aquela treta naquele dia depois do Dia dos Legados, onde vira aquela bagunça dos Rebels contra os Royals, na cantina. E isso é por causa que os Royals são contra os Rebels. Ou seja, a Briar é uma Royal, que ela é contra os Rebels. Mas ao desenrolar da série, ela vai se tornando um pouco Rebel, digamos assim. Porque ela pega o livro das lendas e simplesmente joga ele no Poço das Maravilhas. Ela não sabe o que é o Poço das Maravilhas. Mas ela foi muito egoísta. Porque ela não queria que os Rebels tivessem esse direito, que eles começaram a ter. Mas, quando ela percebeu que aquilo afetava ela foi egoísta, então falar, agora eu sou uma Rebel e eu vou ajudar os Rebels. Não, ela se escondeu dos Royals e dos Rebels, pegou o livro das lendas e jogou ele no poço. Então ela foi muito egoísta nessa parte. E a Ashley também. Porque a Ashley, dá pra ver que ela é menos que a Briar no sentido de odiar os Rebels. Mas mesmo assim, ela é Royal e não apoia os Rebels. Mesmo ela tendo um relacionamento proibido. Tanto que, no livro, a Raven diz, nossa, será que a Ashley, na verdade, tem um namoro proibido com Hunter? E eu não sou a única que pensa fora do que deve ser escrito? Se a Ashley se apoiasse a Raven e os outros Rebels, ela seria menos egoísta, mas na verdade ela apoia os Royals, mesmo os Royals não apoiando. É como se fosse eu gostar de laranja e tá no grupo de quem gosta de roxo e odiando quem gosta de laranja, mesmo eu gostando de laranja. Então ela é meio que hipócrita. E ela também é um pouco egoísta nesse sentido também. Então o vídeo vai ficar por aqui. Na verdade, essas três são meio egoístas, mas não tanto, porque elas têm suas motivações, elas têm os seus lados, principalmente a Apple, que mostra mais nos livros. Então você não precisa colocar muito ódio na Apple, porque ela não fez tanta coisa de errado assim, né, gente? Tchau!